Será que é possível reverter as doenças obstrutivas do coração? Mas antes da gente falar sobre doença obstrutiva, você sabe exatamente o que são as doenças obstrutivas do coração? O que é, de fato, um infarto? Ou a possibilidade de você fazer um AVC? Se você tem dúvidas e quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar de uma forma simples e prática o que são as doenças cardiovasculares obstrutivas, o que te leva ao infarto e como é que você vai fazer para poder reverter essa situação. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que a saúde previne as doenças e vive com a melhor qualidade de vida. Aqui no canal, vídeos todas as terças e quintas às 18h30 com conteúdo relevante sobre saúde, sobre estilo de vida, sobre prevenção, sobre exercício. Então, se você tem interesse em cuidar da sua saúde de uma forma plena, assumindo a sua responsabilidade com a melhora dos seus comportamentos, aqui é o seu canal e você deve se inscrever, ativar as notificações e eu conto com vocês para compartilhar o conteúdo. Se você quer mais saúde, quer que as pessoas que estão ao seu redor também tenham mais saúde, então não deixe de compartilhar esse vídeo, pedir para as pessoas se inscreverem no canal, que é muito importante que esse canal é visto como mais relevante e vai atingir mais pessoas. Quando a gente fala em doença obstrutiva do coração, eu sei que muitas pessoas têm dúvidas em relação ao que de fato isso representa e hoje eu vou mostrar para vocês de uma forma simples e prática. Eu tenho aqui, o modelo do coração. Esse aqui é o nosso coração por fora. E quando a gente fala de doença obstrutiva do coração, a gente está falando de obstrução nessas artérias que estão ao redor do nosso coração. O nosso coração é um músculo que precisa que chegue sangue suficiente, sangue rico em oxigênio, para que ele faça a função dele de contração. Então, quando a gente fala de doença obstrutiva do coração, a gente não está falando de funcionamento do coração como uma bomba propriamente dita. A gente está falando de obstruções das artérias que estão irrigando esse coração, que estão ao redor do coração e podem vir a ter ali uma obstrução. E quando a gente fala em obstrução, se a gente der um zoom aqui nessas artérias, eu vou trazer agora de uma forma prática o que seria o interior dessa artéria e como é que é o normal e como é que ela vai se obstruindo. O normal é que os nossos vasos sanguíneos sejam assim, livres, sem lesão nenhuma, com a parede do vaso totalmente normal. Só que a exposição a fatores de risco vai fazendo com que a gente tenha uma maior probabilidade de ir gerando placas de gordura nas artérias do corpo. Além do envelhecimento, que por si só já é um fator de risco cardiovascular, e um fator de risco que todos nós queremos ter, que a gente quer envelhecer, a gente tem outros fatores de risco que a gente precisa evitar para que essa evolução natural não venha a ser exagerada. Então, controle da pressão arterial é um fator de risco. Controle dos níveis de colesterol. O colesterol, o interessante é o seguinte, quando eu tenho colesterol normal, eu vejo que o meu sangue está fluindo de uma forma normal. A partir do momento que o meu colesterol começa a ficar alterado, eu começo a ter uma lentificação do sangue correndo, dessa corrente sanguínea, favorecendo esse aparecimento dessas placas de gordura que podem ser cada vez progressivamente maiores e o funcionamento do nosso organismo começa a ficar prejudicado. E o colesterol, ele sim é um fator de risco de alteração do nosso sistema cardiovascular. Além disso, além do colesterol elevado, nós temos outros fatores de risco. Nível de glicose alterado, resistência insulínica ou diabetes já propriamente dito. A qualidade do sono, insônia e apneia do sono é um fator. Sobrepeso e obesidade são fatores de risco. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o consumo de tabagismo, o sedentarismo, o nível de estresse e ansiedade muito elevado, tudo isso vai sobrepondo fatores de risco, alterações que vão fazendo com que você tenha maior predisposição a fazer essas alterações. E a evolução das placas de gordura é progressiva e gradual. Essa evolução aqui na formação das placas ateroscleróticas não acontece de um dia para outro, da noite. O infarto não acontece do dia para a noite. Isso é uma evolução de comportamentos que vão sucedendo até você chegar ali ao extremo. Então, quando a gente fala que os nossos comportamentos podem favorecer a nossa saúde ou desfavorecer, é a gente entender que esses fatores de risco, sim, vão fazendo com que a gente vai tendo um dano vascular, como se fossem pequenos machucados, e essa figura aqui, ela é sensacional porque ela mostra que a gente tem a placa de gordura e a gente mostra um machucado. Eu gosto de falar muito com meus pacientes, é o seguinte, quando a gente cai, a gente rala o joelho, a gente vê ali o sangue que começa a escorrer, depois de determinado momento, esse sangue começa a coagular e você cria aquela casquinha ali inicial. E inicialmente ali o sangramento para,
Porque o nosso sistema de defesa coagulou, foi plaqueta, coagulou aquela lesão e fez com que interrompesse o sangramento. Qualquer pancada inicial nessa casquinha recente, ela já propicia um novo sangramento, uma ruptura dessa placa inicial e a gente começa a sangrar novamente. Conforme essa casca vai criando, ficando mais crônica, a gente vai cicatrizando a lesão que está ali embaixo, essa placa vai ficando mais rígida. Então, mesmo que depois de um tempo você venha bater ali com o seu joelho machucado, essa lesão não é capaz de levar ali um sangramento. E é exatamente esse raciocínio que acontece quando a gente tem essas placas. As placas, elas podem instabilizar. Como vocês veem, essa placa aqui, ela tá toda amarelinha e essa aqui tem um sanguezinho. Se eu tenho um estresse nessa placa, e quais seriam o estresse que poderia ter? São picos de adrenalina e cortisol, que podem ser secundários a qualquer situação, seja um estresse mental e emocional propriamente dito, pode ser um estresse físico, como por exemplo o exercício, pode ser uma noite de sono mal dormida, que pode aumentar o estresse. E a ideia é o seguinte, o sangue está correndo no meu vaso de uma forma muito rápida. A gente chama isso de estresse de cisalhamento. E se eu tenho placa, eu aumento o risco de ruptura dessa placa. Meu organismo vai entender que aquela ruptura daquela placa é um machucado sangrando, vai coagular a plaqueta e vai fazendo com que aos poucos essa placa de gordura vai se aumentando. Junto com os comportamentos que eu falei para você, o sedentarismo, o excesso do nível de colesterol, o descontrole glicêmico, todos esses fatores vão corroborando que essa placa vai evolutivamente aumentando. Até chegar em casos extremos, você vê que a placa vai ficando cada vez mais robusta e uma lesão aqui causa uma repercussão maior e pode chegar a uma oclusão da artéria. Então pensa, se em alguma região do meu coração eu tenho uma interrupção da chegada de sangue, a musculatura que está sendo irrigada por ela interrompe. E com isso, consequentemente, uma parte desse coração começa a sofrer e aí que vem o infarto. Quando a gente coloca o stent, que é esse caso extremo aqui desse último, o que é o stent? É uma molinha que é colocada dentro do vaso, e vocês podem ver, para fazer o seguinte, para eu poder rechaçar a lesão que está adjacente na parede do vaso, esse vaso continua doente, e eu coloco uma mola para poder que o sangue passe. Se eu não continuar tratando meus fatores de risco, a doença vai continuar avançando, meu vaso continua doente, não somente onde eu coloquei o stent, a gente engessa a artéria toda com o stent, nem é para fazer isso. Nossos outros vasos também estão doentes, assim como esse vaso crítico, e a gente vai perpetuando e fazendo com que a doença vá cada vez mais progredindo e podendo ter novos infartos ou até a morte e tendo essa instabilização. Por isso, o nosso controle do nosso estilo de vida é fundamental. Então, você tomar suas medicações, esses casos mais extremos, muitas vezes faz necessário, mas eu entender que nossos comportamentos eles são fundamentais e negociáveis para a gente reverter e melhorar essa condição e que pelo menos ela não seja progressiva desse jeito que está acontecendo aqui. Então, se você quer cuidar da sua saúde, você precisa entender que os comportamentos são fundamentais. E o combate de todos esses fatores de risco se faz necessário para que você consiga reverter. Então, como eu falo para vocês aqui, exercício, alimentação, sono, gerenciamento de estresse e ansiedade, diminuição do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, cessação do tabagismo, suas conexões, os pilares do estilo de vida se fazem fundamental para que você reverta isso. E em alguns casos é necessária a medicação, mas o mais importante, se você conhece o que pode acontecer, você está na sua escolha, você saber quando é que você vai querer regredir. E é por isso que no meu curso Saúde Descomplicada, eu trouxe para vocês esses conhecimentos práticos para que vocês consigam entender como é que vocês vão fazer para controlar melhor a pressão arterial de vocês, como é que vocês vão fazer para melhorar o controle da sua alimentação, do sono, tudo de uma forma progressiva e gradual para que você seja colocado em prática. Então, fazer só o básico, tomar sua medicação, muitas vezes não é suficiente para você reverter. Então, vocês precisam cuidar melhor da sua saúde para prevenir as doenças. Quero que vocês me falem, vocês tinham esse conhecimento? Deixa aqui nos comentários e vamos trocar informações que são relevantes para que a gente vá crescendo juntos nesse conhecimento da saúde e nesse conhecimento da prevenção das doenças. E se você curtiu esse vídeo, deixa aqui a sua curtida, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, eu conto com vocês para compartilhar o conteúdo e eu espero vocês, pessoal, no próximo vídeo.